Olá. Eu acho que eu não estava Fala. conseguindo desligar ativar meu microfone aqui, agora deu certo. Boa Muito tarde. obrigada, Paula. Eu que agradeço. Nossa, é um grande orgulho, um grande gosto apresentar esse conceito de ruas completas para vocês, nesse contexto, né, do concurso Modelando Cidades Sustentáveis. Como a Luísa falou, eu sou gerente de mobilidade ativa no WR Brasil, que é um instituto de pesquisa que busca transformar essas grandes ideias, como as ruas completas, em ação. E a gente vai passar por uma apresentação bastante cheia de conteúdo. Se não ficar alguma coisa explicada, se eu passar correndo por alguma coisa, depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas para clarear. Bom, o conceito das ruas completas, ele surgiu nos Estados Unidos em 2003, e ele surgiu em resposta ao desenvolvimento das cidades americanas naquela época, depois da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, que ficou marcado muito pelo aumento do número de veículos motorizados nas cidades, e o desenho das ruas passou a priorizar o fluxo desses automóveis, né? E, como consequência, todo o planejamento urbano tornou essas cidades cada vez mais dependentes dos carros, que é o que a gente vê hoje. As consequências disso, todos já conhecem, né? São os impactos negativos no meio ambiente, na saúde das pessoas, um aumento das desigualdades também, dos siniestros de trânsito, só para citar alguns, né? As ruas completas são uma forma de resgatar as cidades desse modelo de planejamento e direcionar elas para um modelo que proporciona mais qualidade de vida para as pessoas. Em outras palavras, é inverter a prioridade na mobilidade e acesso que hoje é dado para os carros e priorizar a mobilidade, o acesso, a convivência entre as pessoas no espaço público urbano, que inclui as ruas, né? Esse espaço urbano que inclui as ruas. Isso não quer dizer que a gente vai banir os carros das ruas, mas sim que a gente vai tornar o uso do espaço mais equilibrado, mais seguro e mais confortável para todas as pessoas que usam ele, não só para os usuários dos veículos, né? Então, esse é o resumo do que define as ruas completas. Elas são ruas que proporcionam acesso seguro, confortável e conveniente para todas as pessoas, independentemente das habilidades de locomoção e do modo de transporte utilizado. Além de facilitar a mobilidade, as ruas completas também se caracterizam por proporcionar oportunidades de convivência entre todos que as utilizam. Então, realmente, é esse resgate das ruas para as pessoas. Elas promovem um uso equilibrado e democrático do espaço urbano, né? Então, o que torna elas mais seguras e atrativas para todas as pessoas. Então, esse seria um antes e depois de uma rua, né? Tornando ela mais completa. E essa diretriz, ela está totalmente alinhada, por exemplo, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil, que determina essa priorização dos modos de transporte motorizados ou ativos, né, sobre os individuais motorizados. Apesar disso, o Código de Trânsito Brasileiro classifica as vias de acordo com o fluxo dos carros, ou seja, trânsito rápido, arteriais, coletoras, locais. Mas as cidades, elas têm elas podem complementar, elas têm essa particularidade que elas podem complementar essa classificação do Código de Trânsito através de alguns subgrupos que possam fazer referência ao contexto urbano de cada via. Por exemplo, uma via coletora, ela pode ser comercial ou ela pode ser uma rua coletora de bairro. O que diferencia elas em termos de desenho é uma largura de calçada, se vai ou não ter um estacionamento ao longo da via. Então, essas características é que vão proporcionar segurança, conforto para todos os usuários, independente do modo de transporte utilizado. Então, essa é a grande diferença, né, de uma classificação conforme o Código de Trânsito e uma classificação que contextualiza o espaço urbano. Esse é o contexto que vai determinar os elementos da rua completa. Por exemplo, o desenho de uma rua local com alto fluxo de pedestres, como esse da esquerda, e que dá acesso a uma estação de trem, vai precisar de um espaço para as pessoas caminharem com segurança e conforto. Essa foto da direita, uma outra via que também tem um alto fluxo de pedestre, mas que funciona como um corredor de ônibus,
vai ter espaço para o fluxo de veículos, mas precisa também assegurar a movimentação segura dos pedestres, que vão precisar acessar as estações do ônibus no corredor central. Então, esse planejamento da rua, de acordo com a vocação dela, é que é a chave desse desenho de uma rua completa. E para adicionar um pouco mais de complexidade nesse planejamento, né, a gente ainda precisa considerar as dinâmicas de serviços que acontecem na rua, como, por exemplo, o abastecimento de áreas comerciais, as paradas de táxis, de veículos de aplicativo no meio-fio, o comércio informal, né, os camelôs, o acesso de veículos de emergência, de limpeza urbana. E agora, eu vou entrar um pouquinho mais nos detalhes do projeto da Rua Completa, separando na experiência de cada usuário, que deve ser levado em consideração para que cada um desses usuários use a rua com conforto e segurança. Começando, então, pelos pedestres, que é a parte mais complexa da rua. Vocês vão ver por quê. Os pedestres, eles usam a própria força para se locomover, né? Então, e eles estão também expostos diretamente ao ambiente da rua. Isso nos sugere as áreas que devem ser planejadas para adequar a rua para o pedestre, que é o dimensionamento, que tem que ser adequado às calçadas, às travessias, acessibilidade, que tem que ser para todas as pessoas, independente da habilidade, conexões seguras entre uma calçada e outra, entre um espaço urbano e outro, uma sinalização coerente que informe os pedestres sobre o ambiente que ele está experimentando, um espaço atraente para que ele se sinta à vontade, queira estar naquele espaço a pé, a segurança permanente, tanto viária quanto pública, né, a sensação de segurança que a rua causa no pedestre, uma superfície qualificada e uma drenagem eficiente, que eu também vou entrar um pouquinho mais de detalhes agora. As calçadas, elas têm que ser dimensionadas para comportar o fluxo de pedestre, né? A norma brasileira, tem uma norma de acessibilidade que é a NBR 9050, ela estabelece uma largura mínima, que é de 1,20 m, e ela fornece uma fórmula também para calcular a largura da faixa livre de acordo com o fluxo dos pedestres. Essa faixa livre, ela tem que ser totalmente livre de qualquer obstáculo. E aí que tem uma pegadinha, né? Porque geralmente as pessoas consideram que 1,20 tem que ser a largura da calçada. Mas tendo esse espaço de 1,20 livre de árvores, mobiliários, esses elementos eles precisam ser alocados em outras faixas, que é a faixa de serviço, que é mais junto ao meio-fio, e, além disso, um espaço que fica aí entre a faixa livre, né, de fluxo de pedestres e as edificações, ela deve ser prevista para permitir esse acesso das pessoas aos prédios, ou colocar uma eventual placa de loja, ou para as pessoas poderem ficar paradas na frente das vitrines. Então, esse 1,20 m que determina uma norma brasileira, ele precisa ser completamente livre de qualquer obstáculo, né? E não pode ser, ela não é a largura mínima da recomendada, né? É uma largura mínima e muito menos uma largura total da calçada. Um fator importante para o caminho do pedestre é a segurança pública, né? A pessoa precisa se sentir segura para caminhar, e isso nas cidades brasileiras é um fator muito relevante. O espaço mais movimentado de pessoas, assim, onde mais pessoas estão na rua, permanecem na rua, geralmente é onde as pessoas se sentem mais seguras para caminhar, porque existem essas outras pessoas vigiando, né? Então, essas fachadas ativas, que têm vitrines transparentes, elas proporcionam uma oportunidade de quem está dentro dos prédios vigiarem as pessoas que estão passando. Da mesma forma, esses mobiliários, como cadeiras, bancos, eles criam espaços de permanência para as pessoas na rua que também geram esses vigias. Outro fator relevante para a segurança pública é a iluminação, que deve ser pensada na escala do pedestre, né, para garantir que, por exemplo, árvores não bloqueiem a luz. Isso acontece bastante nas nossas ruas. A luz na escala dos veículos, ela também é muito importante, principalmente para a segurança viária. Mas na escala do pedestre, ela é fundamental para dar essa segurança, essa sensação, né, de segurança pública e fomentar que as pessoas andem mais a pé.
O mobiliário urbano também, ele cria essas oportunidades de uso da rua como um espaço público, né? Os bancos, os abrigos de ônibus, esses pilaretes que impedem os carros de invadir a calçada, lixeiras, estações de compartilhamento de bicicletas, paraciclos, eles são como se fossem os móveis desse cômodo que é compartilhado por todos, né? Que são as ruas. Agora, nem sempre existe um espaço suficiente na calçada para esse mobiliário, né? Então, por isso que muitas cidades aproveitam alguns espaços que antes eram dedicados para o tráfego de carro para criar um espaço de convivência entre as pessoas. Muitas vezes, essas medidas, elas são medidas de segurança viária, que também acalmam o tráfego. Então, isso até melhora as condições do espaço para ser um espaço de permanência. E é bem fácil de perceber os potenciais locais para essa criação desses espaços, porque onde o tráfego de carro não passa nas ruas, geralmente a rua fica mais empoeirada ou cheia dessas florzinhas que está mostrando aí na foto. Essa é uma foto aqui da cidade de Porto Alegre. Então, e toda essa área pode ter outro uso, né? Como o espaço de uma rua é finito e muitos elementos, muitos usuários competem por esse espaço, é fundamental a gente dar o melhor uso possível para todos os espacinhos, todos os cantinhos da rua. Bom, a drenagem da rua também é um ponto super crítico para o conforto dos pedestres. Como eu disse anteriormente, o pedestre está exposto ao ambiente, né? Uma rua alagada pode comprometer completamente a movimentação de um pedestre. No alagamento de uma calçada, por exemplo, a principal preocupação é garantir o caimento do pavimento para continuar tendo uma drenagem eficiente na rua. Isso é fundamental para permitir o fluxo de pedestres na calçada. Algumas soluções baseadas na natureza, como, por exemplo, esses jardins de chuva, são ótimos aliados para uma drenagem eficiente, porque, além de contribuir para essa drenagem, ele também contribui para retardar e filtrar, né, a água pluvial antes de entrar no sistema de esgoto urbano. Isso gera uma economia super significativa para o sistema de drenagem. Tem vários estudos em cidades americanas que comprovam isso. Da mesma forma, a vegetação, né, também traz um conforto térmico para os pedestres. Uma área sombreada, ela pode chegar e ter um 50%, ser 50% mais fresca do que uma área ensolarada. Então, o calor, né, é um fator impeditivo de caminhada em muitas cidades do Brasil. Então, essa vegetação é um fator de projeto super importante para fomentar que as pessoas andem mais nas cidades. Só que, né, para mostrar que todo detalhe traz uma complexidade, integrar essa vegetação ao ambiente construído também requer técnicas, né, para não comprometer a acessibilidade, que é um dos principais fatores, né, para permitir e incentivar que as pessoas caminhem mais nas calçadas. Essas calçadas essa calçada da esquerda, elas são completamente impeditivas para muitas pessoas, né, com mobilidade reduzida, não só para cadeirantes, mas uma pessoa idosa, uma pessoa grávida, ou até uma pessoa carregando um carrinho de compras, um carrinho de bebê, não consegue caminhar nessa calçada e provavelmente vai passar pela rua. E, finalmente, as texturas do pavimento, elas também são elementos que auxiliam pessoas com deficiência visual, por exemplo, na identificação do ambiente que ela está caminhando. Essa primeira foto é um exemplo de uma solução adotada na cidade de Lisboa para prover acessibilidade em calçada com pedra portuguesa, que quem trabalha com projeto de calçada sabe que é um material que não confere acessibilidade. E eles criaram essa faixa livre, acessível, aparentemente de concreto, no centro da calçada, que garante um piso liso, seguro, para essas pessoas com mobilidade reduzida. Então, essas texturas também podem ser utilizadas nos caminhos dos pedestres. Passamos agora para o caminho dos ciclistas, e assim como para os pedestres, né, existem algumas diretrizes gerais para proporcionar uma rua segura e confortável para os ciclistas também. As rotas cicláveis, elas devem ser seguras, né? O ciclista também é um usuário vulnerável da rua. Elas precisam ser diretas e coerentes, ou seja,
assim como o pedestre usa a força própria para se locomover, os ciclistas também usam, então é essencial que essas rotas sejam mais diretas possíveis, evitem muitas curvas ao redor das ruas. Elas devem ser confortáveis e atrativas também para os pedestres, isso fomenta que as pessoas usem mais a bicicleta como modo de transporte. Bom, a rede cicloviária ela pode ser composta basicamente por 3 tipos de infraestrutura, né, que elas são bem conhecidas, são as ciclovias, que são fisicamente segregadas, com esses elementos geralmente de concreto, até de plástico, e elas são usadas nas ruas onde a velocidade e o fluxo dos veículos são mais altos. Então, elas são recomendadas para ruas com fluxo de veículos e velocidade acima de 50 km por hora, mais ou menos. Já as ciclofaixas, que são essas que são demarcadas só com pintura e tachão, elas são recomendadas apenas quando a velocidade dos veículos não ultrapassa 40 km por hora, justamente porque elas não dão essa segurança para o ciclista no caso de um veículo invadir a ciclovia. E, por último, as vias compartilhadas, que é onde os ciclistas pedalam no mesmo espaço onde trafegam os carros. Então, a velocidade, nesse caso, deve ser no máximo 30 km por hora. Essas diretrizes todas elas focam na segurança dos ciclistas e em caso de colisões, né, entre os carros e os ciclistas. Por isso que os gráficos, como esse que eu estou mostrando, eles ajudam os projetistas a determinar o tipo de infraestrutura cicloviária que é mais adequado para cada via em função da velocidade e dos volumes dos veículos, né, por causa dessa periculosidade de colisão entre os ciclistas e os veículos. Bom, ainda as ciclovias podem ser unidirecionais, que é quando os ciclistas trafegam só em um sentido, ou elas também podem ser bidirecionais, que é onde os ciclistas trafegam nos 2 sentidos, né? Esse modelo aqui, ele causa mais conflito nas interseções. Por quê? Os motoristas, quando eles estão numa rua transversal a uma rua que tem esse tipo de infraestrutura bidirecional, eles podem não esperar um ciclista vindo na direção oposta ao fluxo de veículos. Né? Estão esperando que os carros venham, por exemplo, da direita e um ciclista está vindo da esquerda, e eles não estão esperando por isso, e pode acontecer uma colisão. Então, esse modelo de ciclovia é preferencialmente usado onde não existem tantas interseções, como orlas, parques, né? Para evitar esse tipo de sinistro. Porque, na verdade, as interseções, elas são a parte mais crítica das ciclovias, né, das rotas cicloviárias. É onde os maiores conflitos acontecem, e é fundamental que as ciclovias tenham essa continuidade nas interseções, informando para todos os usuários da via, ciclistas, motoristas, pedestres, com uma sinalização muito clara, para evitar sinistros de trânsito mais fatais. É comum que, por serem essas áreas de mais difícil solução de desenho, as interseções fiquem sem sinalização, então elas causam uma descontinuidade na rota cicloviária. Isso é bem comum nas cidades do Brasil. E quando existe estacionamento de veículos ao longo da ciclovia, é preciso prever também um espaço livre para que os motoristas possam embarcar e desembarcar sem causar conflito com os ciclistas. A gente chama isso de dooring, uma palavra em inglês porque acho que não tem uma tradução em português, mas é quando o motorista abre a porta do carro e o ciclista colide com a porta, né? Isso acontece com bastante frequência onde tem estacionamento sem esse espaço de embarque e desembarque. Outro detalhe importante, né, para o fomento da mobilidade por bicicleta, e outro conflito, né, que pode acontecer entre ciclistas e pedestres é em pontos de parada de ônibus. Então, para melhorar a rota do ciclista e evitar esse tipo de conflito, essa rota ela pode ser melhor administrada, dando uma continuidade por trás dos pontos de parada. Então, evita que os pedestres que estão chegando nesse ponto de parada colidam, né? A sinalização está bem clara, que aí passa uma ciclovia. Então, eles tomam mais cuidado para chegar no ponto de parada. Bom, e por último, também um ponto importante para ajudar que as pessoas andem mais de bicicleta, né?
é prover esses estacionamentos em lugares estratégicos, como é o caso dos pontos de ônibus, ou lugares com demanda muito alta de pessoas, parques, bibliotecas, hospitais. E esses estacionamentos também têm algumas diretrizes de projeto que são necessárias para que elas possam ser úteis, né, e realmente utilizadas pelos ciclistas. Bom, passando para o caminho do transporte coletivo, da mesma forma que para os ciclistas, existe algumas formas de segregação, né, para os ônibus. A faixa dedicada à direita da rua, a faixa no centro da rua, ou o BRT, né, que usa essa segregação mais definida, né, para priorizar o fluxo dos ônibus. Para o caso da infraestrutura para o transporte coletivo, o ponto de atenção é para situações de contrafluxo, que não são recomendadas de jeito nenhum por causa dessa alta probabilidade de atropelamento. Principalmente porque elas não são intuitivas, né, para os pedestres na hora de atravessar a via. Da mesma forma que eu comentei, né, de uma ciclovia bidirecional, quando um carro está na rua transversal, ele não consegue identificar se o fluxo de ciclista vai numa direção ou na outra. Isso é o mesmo caso, né? Um pedestre, quando está atravessando uma rua, ele espera que os ônibus venham na mesma direção que os carros. E quando ele está no contrafluxo, ele pode causar sinistros fatais, né? No caso de atropelamentos por ônibus. Bom, as dimensões das faixas dedicadas para o ônibus, elas são um pouco mais largas do que as para os automóveis, que a gente vai ver em seguida. E além da parte viária, os pontos de parada, eles também são pontos essenciais para garantir o conforto e segurança dos usuários. Iluminação, uma informação adequada sobre a frequência dos ônibus, que ônibus passam nessa parada, um mobiliário confortável, uma área livre de obstáculos, né, que pessoas com acessibilidade reduzida possam acessar, um dimensionamento correto, são fatores que vão incentivar um uso melhor do sistema de ônibus, né? E quando não tem espaço suficiente na calçada para abrigar um ponto de parada, também existem outras opções, como esse alargamento, para garantir esse conforto, tanto dos passantes, né, das pessoas que estão passando pela calçada, quanto dessas pessoas que estão aguardando ou descendo dos ônibus. E, por último, o nivelamento do piso, também entre o ponto de parada e o piso do ônibus, é um fator que também proporciona essa acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, principalmente aquelas que utilizam cadeiras de roda, às vezes um desnível entre esses dois pisos se torna impeditivo para as pessoas usarem o sistema de ônibus. Bom, por último, o caminho para o tráfego misto. O fator mais relevante quando a gente vai projetar uma faixa de tráfego misto, onde os veículos trafegam, é a velocidade que vai ser praticada pelos veículos, né? Ela é determinada pelo limite de velocidade, mas a velocidade praticada é a que mais importa, né? Então, para vocês terem uma ideia, o risco que as pessoas correm ao atravessar uma rua é similar a esse desenho da direita, onde elas estão realmente perigando cair num buraco muito grande. Uma pessoa, quando ela é atingida por um veículo em velocidade 80 km por hora, é como se ela estivesse pulando no 9º andar de um prédio. Isso, as chances dela sobreviver a uma colisão como essa são quase nulas. E o desenho da rua, né, o desenho da rua completa, ele tem muito a ver com essa velocidade praticada que eu estava falando para vocês. Para vocês terem uma ideia, essas duas ruas das fotos, elas têm um limite de velocidade de 30 km por hora, que vocês podem ver nas plaquinhas ali na direita. Só que a rua da esquerda, ela incentiva um excesso de velocidade por não ter uma largura de faixa adequada, não ter pontos de referência ao longo da via que dão a impressão para o motorista de que ele está em alta velocidade. Então, esse é um tipo de desenho de via que incentiva velocidades mais altas do que o seu próprio limite. Ao contrário da via da direita, onde o desenho já convida o motorista a praticar a velocidade limite. Então, essa via ela se torna mais segura através do desenho da rua, né? Não precisa
de uma fiscalização ou de um pardal. O próprio desenho já incentiva os motoristas a praticarem as velocidades mais baixas. Bom, como eu falei antes da faixa de ônibus, que são um pouquinho mais largas do que as faixas de carro, uma faixa de carro, ela não precisa ser mais larga do que 2,70 até 3,5, que é onde passaria um ônibus. Né? Quanto mais estreitas são as faixas, mais devagar os carros vão passar, porque eles vão precisar de mais cuidado para não bater as laterais do carro. As larguras de faixa de estacionamento, elas podem ser ainda menores. Isso tudo, esse dimensionamento, ele nos permite dar mais espaço para os outros modos de transporte, né? Para uma eventual ciclovia, para um alargamento de calçada. Essa é uma medida que muitas cidades no Brasil estão utilizando para conseguir colocar uma ciclovia na via, a partir da redução das faixas de rolamento dos veículos, sobra bastante espaço, às vezes, para colocar uma ciclovia até com segregação. Da mesma forma, as esquinas, né, os raios de giro das esquinas, eles são essenciais na hora de projetar as velocidades da via. Os raios de curvatura maiores, eles tendem a permitir que os veículos entrem nas ruas transversais com mais velocidade. Quanto menor o raio de giro da esquina, com menor velocidade, o carro vai precisar fazer a curva, e isso também melhora a segurança dos pedestres que estão atravessando essa via. Além disso, quanto menor, né, esse raio de curvatura, menor vai ser o espaço de travessia para os pedestres cruzarem essa rua. Vocês podem ver que a curva em amarelo, ela permite um espaço onde tem o X, né, que é um espaço menor de travessia para os pedestres. Então, além de diminuir a velocidade dos veículos, os pedestres também ficam menos expostos, né, por menos tempo à travessia de colidir com os veículos. Bom, algumas medidas de moderação de tráfego que também ajudam a velocidade praticada, né, ser igual ao limite de velocidade da via. Eu vou mostrar aqui alguns que são mais utilizados no Brasil. Um deles é a travessia elevada, que são lombadas, né, onde existe uma faixa de pedestre para as pessoas cruzarem. É uma medida muito utilizada ao redor de escolas, porque além de diminuir a velocidade dos carros, acalmar o tráfego, também permite essa acessibilidade para a travessia de crianças. As lombadas, que são, acho que a medida mais utilizada no Brasil, que servem simplesmente para reduzir a velocidade, elas são muito utilizadas, mas elas são funcionalmente menos interessantes que as faixas elevadas, justamente porque elas não têm esse componente de acessibilidade. As extensões de meio fio, eles servem, como eu expliquei antes, nos raios de giro, para diminuir a exposição dos pedestres na travessia e também os raios de giro dos veículos. Isso pode ser feito tanto com obra física, né, com concreto, quanto com urbanismo tátil, que é muito utilizado já nas cidades brasileiras. Além disso, essas ilhas de refúgio, né, são muito importantes, principalmente em vias mais largas, onde tem fluxo de veículos nos dois sentidos, porque dá a opção da pessoa atravessar uma primeira parte da rua, parar e depois atravessar o outro sentido de fluxo de carros. Isso dá uma segurança para ela, não só um descanso, principalmente para as pessoas com mobilidade reduzida, mas também para desviar a atenção de um lado para o outro da via, provendo mais segurança para as pessoas. Bom, da mesma forma que eu falei dos tipos de pavimento para as calçadas, nos pavimentos para os veículos também existe algumas características que podem melhorar essa questão da velocidade dos veículos. Por exemplo, o asfalto, ele é muito confortável, né? Não só para... A gente percebe como ele é confortável também andando de bicicleta, né? Então, ele é um pavimento muito mais suave para trafegar, tanto para motoristas quanto para ciclistas.
mas ele também permite uma maior velocidade, justamente para o motorista não sentir que ele está em alta velocidade. Agora, um paver, né, esses blocos de concreto intertravados, uma pedra portuguesa, eles já têm uma trepidação maior, né, eles causam um ruído dentro do veículo, e isso faz com que o motorista se dê conta, né, que ele está com uma velocidade mais alta e tende a reduzir. Além disso, ele dá esse aspecto de espaço público, né, de praça. Então, ele é recomendado também para esses espaços que são compartilhados entre veículos, ciclistas e pedestres, por criar esse ambiente mais inclusivo. Quanto às informações, a sinalização da rua, a gente vê muito na rua sinalizações para os motoristas, né? As placas de pare, as informações de quantos quilômetros faltam para chegar em algum destino. Só que isso não determina, né, numa rua completa, porque isso não é amigável para todos os usuários. Então, além dessa sinalização para os motoristas, é importante a gente pensar numa rua completa também, para informações dos pedestres, dando distâncias de uma localização a pé, né? Quanto tempo as pessoas podem levar até um destino a pé. Para os ciclistas também, rotas cicláveis, rotas menos íngremes, né? Informações relevantes para os ciclistas. E para os passageiros do transporte coletivo, né? Como eu falei antes, que rotas passam por aquele local, quais são os horários dos ônibus. Isso tudo incentiva que as pessoas possam optar por qual modo de transporte elas vão usar. Isso tudo, né, voltando para o começo da nossa conversa, para a gente pensar qual a cidade que a gente quer construir. São aquelas que são dedicadas para os veículos, né, que é o padrão seguido nos últimos, pelo menos, 50 anos no Brasil, ou é uma rua criada, uma cidade, né, que promove esse encontro entre as pessoas, onde todo mundo se sente seguro, confortável, melhora a qualidade de vida das pessoas, elas se tornam mais ativas, mais saudáveis. E as ruas completas, elas são determinantes, né, uma ferramenta determinante para a gente chegar a essa cidade mais saudável. Eu trouxe aqui alguns materiais de apoio, eu acredito que essa apresentação vai ser compartilhada com vocês depois, tem alguns links, né? Inclusive, o primeiro deles é um guia lançado esse ano, onde a gente traz uma série de estudos de caso de ruas completas que foram implementadas no Brasil, detalhadamente, como foi feito o detalhe, todos os desafios e as soluções encontradas para a implementação dos projetos. E também alguns manuais de projeto, né, especificamente, com detalhes de desenho. E eu trouxe aqui, para finalizar, alguns desses exemplos de ruas completas implementadas no Brasil. Essa é a rua Joel Carlos Borges, fica localizada na cidade de São Paulo. Eu já mostrei para vocês ela no meio da apresentação. Ela é uma rua que dá acesso a uma estação de trem. Então, a ideia aqui foi aumentar o espaço para os pedestres, já que ela é praticamente utilizada por pedestres, né? Ela tem um acesso somente local de veículos. E a ideia, inclusive, no futuro, é torná-la totalmente pedestrianizada, né? Porque as pessoas seguem utilizando a faixa de rolamento para caminhar. Tão alta é esse fluxo de pedestres. Mas vocês podem perceber aqui na foto da direita que a velocidade dos veículos foi diminuída para 20 km por hora, justamente por haver essa coexistência, né, do pedestre e do veículo no mesmo ambiente. Algumas características, né, ela é uma intervenção de 2017, o contexto dessa rua ela é local, mas ela tem esse acesso ao transporte coletivo, né, então ela tem bastante fluxo de pedestres. A intervenção, então, foi reduzir a largura da faixa de tráfego, que melhora, né, a questão da velocidade, e alargar as calçadas para dar mais espaço para os pedestres. Ela só tem uma quadra de extensão, né, aproximadamente 150 metros, e custou R$70 mil, mais ou menos, na base de tintas, né, no polivo tático, uso de pilaretes. Então, é uma obra considerada bem barata. E a gente fez uma pesquisa, né, de aprovação, e 92% das pessoas que passam pela rua aprovaram essa intervenção. Um segundo caso aqui é o de Porto Alegre, a Rua João Alfredo. Nesse caso aqui,
a cidade tinha um conflito muito grande entre os moradores da rua e os bares que tem na rua, porque faziam muito barulho à noite. Então, a ideia da cidade era intensificar o uso diurno e chamar mais cafés, restaurantes, livrarias para os prédios comerciais para equilibrar, né, esse uso diurno e noturno. Então, foi feita essa revitalização, né, reduzindo a largura das faixas de tráfego também e aumentando espaços de permanência, né, como eu mostrei nas esquinas para vocês. Foi mantido o estacionamento, então não foi feito um alargamento inteiro de calçadas como em São Paulo, mas criaram-se esses espaços de convivência onde foram alocados bancos, estações de compartilhamento de bicicleta. Essa é uma rua um pouquinho maior, tem 500 metros, 140 mil reais de custo, e o primeiro resultado que a gente percebeu foi uma redução significativa das velocidades e sinistros de trânsito, o que já melhorou o uso diurno dessa rua. E, por último, a rua de Salvador, a Miguel Calmon, que foi uma rua totalmente reestruturada com obras físicas, né, não só com urbanismo tático. Nessa rua, ela é uma rua do centro de Salvador, e ela foi inserida dentro de um programa de revitalização para a consolidação do uso misto do solo, então eles também querem chamar mais pessoas para morar no centro de Salvador, e essa obra de rua completa foi um determinante para isso, né, uma revitalização do centro. Na intervenção, houve uma requalificação das calçadas, totalmente repaginadas, eles utilizaram o paver, o bloco intertravado nessa parte da rotatória, não sei se dá para ver, mas o pavimento ao redor do obelisco, ele é um pouco mais claro, né, que utilizado na rua, porque ele é de bloco intertravado. Então, ele cria esse aspecto de praça que eu comentei antes. E ele também reduziram as faixas de tráfego para incluir uma ciclovia. A extensão da obra de mais de 1 quilômetro, essa sim custou 4 milhões, porque eles revitalizaram tudo com obra física, e já também se nota uma redução dos sinistros de trânsito. Isso era tudo que eu tinha para apresentar para vocês. Fico aqui à disposição para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Foi muito boa a sua apresentação, muito rica. Pessoal, agora então nós vamos abrir para as perguntas. Eu já recebi aqui algumas perguntas. A primeira é, Paula, é muito comum quando a gente pensa em obras viárias, né, em pensar um pouco de uma forma estática. Por exemplo, uma configuração de via, ela vai ser a mesma dependente do dia ou da hora. Entretanto, as cidades são dinâmicas, o comportamento das pessoas muda muito de manhã para a noite ou durante a semana e nos finais de semana. Vocês já trabalharam com a ideia de rua completa dinâmica, ou seja, com configurações diferentes para diferentes momentos do dia ou da semana? Essa é uma pergunta super interessante. A gente nunca trabalhou, né, numa cidade com um projeto dessa forma. Mas o que a gente sabe é que, por exemplo, as ruas de lazer, né, que algumas cidades têm, que fecham para o tráfego de veículos durante os finais de semana, por exemplo, elas são um grande primeiro passo, né, para a gente implementar, para a gente conseguir convencer, né, o poder público a implementar ruas completas, porque com essa chamada, né, para as pessoas utilizarem mais a rua para lazer, elas passam a se encorajar mais para pedalar, para andar a pé, e isso fomenta uma demanda por mais espaços cicláveis, mais espaços de convivência. Por outro lado, né, existem as ruas que são, principalmente aquelas reversíveis, né, na dinâmica do tráfego de veículos, né, especificamente, que são experimentadas em várias cidades do Brasil também, muitas vezes dão certo, e aí o fator principal, de novo, é a comunicação, né, a sinalização, para que seja super bem identificado para todos os usuários da via, que em um determinado momento do dia os veículos vão trafegar em um sentido, no outro em outro sentido, para que não ocorram os acidentes, né, tanto entre veículos quanto entre veículos e pedestres. Então, acho que essas dinâmicas elas podem ocorrer, né,
desde que muito bem projetadas e sinalizadas, né? Eu acho que as ruas, acho que as cidades estão cada vez mais orgânicas e existe essa tendência cada vez maior, né, das ruas se tornarem mais com diversos usos também. Mas eu acho que isso tem que ser muito bem projetado e comunicado para a população. Sim. Você comentou essa questão da segurança, da comunicação e da dificuldade de passar isso para a população, né? E aí o Fábio e o João, ambos fizeram uma pergunta aqui, que é muito semelhante, então eu vou resumir ela em uma só. Quais os desafios de implementar as ruas completas no Brasil em relação a outros países? E por que você vê uma adesão maior de projetos na região sul e sudeste? Eu acho que o principal desafio ele é mais sobre a mudança de paradigma que as ruas completas trazem, sabe? A gente está acostumado a um modelo que está muito preso no nosso subconsciente. A gente capacitou uma série de cidades no Brasil inteiro ao longo dos últimos 5 anos, e o que a gente viu a gente fazia uma apresentação muito semelhante a essa que eu fiz para vocês. A gente propunha, né, os atendentes, né, fizessem um projeto utilizando uma rua da própria cidade e transformassem ela em rua completa, e nesse momento as pessoas travam, porque existe um paradigma muito forte, muito enraizado na nossa cabeça de que os veículos não podem parar, não podem ser não priorizados, ou eles precisam dar uma volta mais na quadra só porque a gente quer pedestrianizar uma área. E essa mudança de paradigma eu considero o mais grande desafio, né? É um desafio mais político do que técnico, eu diria. E sobre a disseminação do conceito mais no sul-sudeste, eu acredito que já tenha mudado bastante. Um exemplo disso é a cidade de Fortaleza, né, que fez um grande avanço nos últimos 10 anos em termos de desenho de ruas, se tornando, inclusive, um grande exemplo para as demais cidades. Atualmente, cidades como Recife, Salvador também têm avançado muito nas questões de ruas completas. Eu sinto falta, na verdade, de uma expansão maior na região norte e centro-oeste, né? Eu acho que o nosso litoral, aí, todo o leste do Brasil, eu acho que tem avançado bastante. Talvez pode ser falta de conhecimento meu, na verdade, né? Mas eu não conheço tantos casos assim nas cidades do oeste do Brasil. Acho que assim, Nordeste, né, é muito turístico também. Eu acho que talvez está um pouco mais acostumado à ideia de se passear, principalmente na região de orla, né, das grandes cidades. Então, acho que esse conceito de caminhar, ele é um pouco mais aceitável, né? Você falou dessa questão de priorização, realmente, né, é uma questão muito difícil. É difícil ainda, a ideia de planejamento de transporte já é uma ideia difícil em muitas cidades, especialmente cidades pequenas e médias. E aí você entra com o conceito de ruas completas, que é um conceito ainda mais complexo, acaba travando um pouco, né? Exatamente, mas eu acho que a questão das ruas completas, ela tem um benefício, que é essa questão de a gente não estar procurando só beneficiar o pedestre, só beneficiar o ciclista e banir os carros, né? Então, eu acho que quando a gente fala que a gente não quer tirar o espaço do carro, a gente só quer diminuir, né, democratizar o espaço, né, e melhorar a convivência entre todos os usuários, eu acho que isso ganha força, né? Por isso que eu acho que o conceito de ruas completas conseguiu ser tão disseminado, mais do que a gente falar de uma ciclovia ou de um aumento de calçada isolado, sabe? Acho que quando a gente fala da completude, né, da rua, tem uma aceitação maior. Sim, sim. E falando aí na questão de tráfego, né, um assunto que você não abordou foi a questão das motocicletas. Estão me perguntando aqui. Com relação à segurança, né, as motocicletas elas contabilizam hoje em dia altas taxas de acidentes, especialmente agora na pandemia, com a alta da taxa de entrega, né? Então, muitos iFoods, Rapis, Ubers e etc. Você poderia falar um pouco sobre como incorporar esse tipo de tráfego ao tema de ruas completas?
não só quanto à circulação de tráfego, mas, por exemplo, também com relação aos estacionamentos, né? Então, hoje em dia é bem comum a gente encontrar grupos de iFood, grupos de Rappi. O que você acha disso? Você pode dar a sua opinião? Uma excelente pergunta, e uma pergunta que sempre aparece nas apresentações de ruas completas, porque realmente é um fator alarmante, né? O número de sinistros que acontece com motociclistas no Brasil. Agora, na pandemia, ainda maior, né? Porque as ruas ficaram mais livres e esse número de entregas aumentou, então a gente viu esse número aumentar, esse número de fatalidades aumentar. O que acontece é que o desenho da rua ele pouco ajuda, né, na dinâmica das motocicletas, porque para reduzir as fatalidades, né, de motociclistas, que é um dos usuários mais vulneráveis da rua, a gente teria que reduzir a velocidade dele, né? Só que para reduzir a velocidade de um veículo tão pequeno, as medidas de moderação de tráfego, né, como lombadas, travessias elevadas, elas não são tão eficientes, né? Muito pelo contrário, às vezes uma lombada mal sinalizada pode causar um acidente muito maior com o motociclista. Então, em termos de desenho, é muito complicado se falar em melhorias, né, para o motociclista. O que eu acredito que seja assim seria um primeiro passo, né, a gente rever as questões de legislação, de velocidade dos motociclistas, as condições, né, de emprego que esses motoristas de motocicleta que trabalham em delivery, por exemplo, eles têm muitas metas assim de entrega muito rápido, né? Senão eles perdem o pagamento deles naquela entrega. Então, eu acho que está mais relacionado à cultura e ao modo como essas empresas tratam essas entregas do que com a rua propriamente dita. Assim, eu acredito que esse seja um primeiro passo, assim, a gente dar uma revisada nessa parte, assim, nessa legislação. Isso acho que é um desafio que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente com relação às entregas, né? Com certeza. Uma nova pergunta surgiu aqui, então a Andrea está perguntando qual seria o melhor caminho para romper o paradigma, pois a cultura está enraizada e os urbanistas enfrentam grandes problemas na implementação das ruas completas. Perfeito. Olha, a gente tem trabalhado em várias frentes, a gente tem trabalhado com o conceito de ruas completas desde 2017. A nossa primeira tentativa foi capacitar um grande número de cidades e tentar fazer projetos pilotos para ter dados, né, a nível brasileiro, né, do país, porque a gente sempre tinha assim dados de que reduzia sinistros, de que melhorava a economia local, de que melhorava a saúde das pessoas, internacionais. Então, sempre que a gente trazia para uma cidade, a gente falava, né, desse conceito de ruas completas e trazia os benefícios, mas a cidade dizia, não, mas isso não acontece no Brasil, né? Isso acontece lá fora. Então, a gente fez esse primeiro esforço de criar pilotos brasileiros, a gente ainda está monitorando, né, porque são dados coletados em longo prazo, e eu acho que isso é o primeiro passo, sabe? A gente ter evidências brasileiras de que esse conceito faz bem para as cidades, em todos os sentidos, assim, ambientais, de saúde, econômicos. Então, esse é o primeiro passo. Um segundo passo, que é uma outra frente que a gente tem trabalhado também, é trazer esse conceito para dentro das universidades. Porque senão a gente fica enxugando gelo, né? A gente treina a gente cria uma capacidade técnica dentro de um governo que vai projetar essa cidade, nessas ruas, só que daqui, não sei, 20, 30 anos, essas pessoas vão mudar e vão empregar outras pessoas nessa cidade, né? Então, é fundamental que as pessoas que estejam se formando agora, né, engenheiros, arquitetos, geógrafos, todas as atividades afins ao planejamento urbano, já venham com essa nova visão, né, que entendam que as ruas completas está alinhada ao plano de mobilidade, à política de mobilidade nacional, que está alinhada a uma agenda global, né, que é muito mais respeitosa à qualidade de vida, ao meio ambiente. Então, eu acho que essas duas frentes
são duas frentes bem interessantes, assim, é gerar dados e levar esse conhecimento para dentro das universidades. Sim, bem legal. A gente tem tempo para mais uma pergunta, talvez duas, vamos ver aqui se dá tempo. Então, o Anderson está perguntando, alguém tem conhecimento de alguma legislação que remeta ao ente público a responsabilidade de manutenção dos passeios, ao invés de remeter para o privado? Apesar de geralmente ser relacionada à legislação municipal, qual a opinião sobre essa responsabilidade? Você conhece alguma lei brasileira ou internacional referente a isso, Paula? Conheço. Esse também é um debate super antigo, né? Aqui no Brasil, cada cidade tem essa possibilidade de estabelecer que naquela cidade as calçadas vão ser feitas pelo poder público. Isso acontece, que eu saiba, no Brasil, só em Foz do Iguaçu. Pode ser que em outras cidades isso exista. Mas em Foz do Iguaçu isso existe. Acredito que tem uma relação lá com a Itaipu, né? Tem uma grande empresa por trás disso que pode ter até um financiamento, mas não é comum, né? Não tem na economia da cidade um recurso dedicado para isso a longo prazo. Isso quer dizer que não é uma tomada de decisão que vai ser dada assim, do dia para a noite, sabe? Inclusive, no Estatuto da Cidade, né, uma política nacional, ele determina que rotas que devem ser mais acessíveis e que são muito utilizadas pela população, ao redor de hospitais, ao redor de praças, de um ponto a outro, que sejam muito importantes, eles devem ser executados e mantidos pelo poder público. Mas, como eu disse, não é da noite para o dia que essas coisas vão acontecer por questões econômicas, né? As cidades precisam se preparar para isso. Mas eu acredito, assim, que a gestão das calçadas, elas são melhores quando elas são compartilhadas. Independente de quem executa, de quem mantém, eu acredito que o governo, sim, eles têm uma função muito importante, que é de fiscalizar e de assegurar, caso, né, um proprietário não tenha condições ou, né, um terreno abandonado, eles precisam lá executar. Mas essa responsabilidade do proprietário do lote de executar um pedacinho da rua, eu acho que devia ser visto mais como uma forma de cidadania, sabe? Que hoje ela tem uma coisa muito imposta, assim, né? Quase uma punição, mas eu acredito que se bem comunicado, assim, e com programas bem comunicados, seria uma forma das pessoas se engajarem na cidade também, sabe? Mas realmente tem que haver uma fiscalização e uma garantia por parte do governo para que essas coisas aconteçam, para garantir a acessibilidade para as pessoas. Essa questão da calçada ela é bem complicada, né? É um paradigma, acho que não só para as pessoas, mas para o setor público também, né? Às vezes a gente vê grandes obras do setor público, obras de milhões, e o entorno da obra não tem uma calçada acessível que permita você chegar ao prédio ou ao metrô de forma segura, né? Então, eu acho que ainda é uma mudança de paradigma que a gente tem que trabalhar muito. Exato. Bom, Paula, muito obrigada. A gente ainda tem algumas perguntas aqui, mas o nosso tempo já passou, então eu vou encaminhar depois as perguntas para vocês. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar também. E queria agradecer, Paula, pela sua presença, por essa apresentação que foi muito boa, foi incrível. Esclareceu, acho que, uma série de assuntos interessantes sobre o tema e contribuiu muito aí acho que para todo mundo. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço, fico à disposição aí para mais perguntas. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.